Fala pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vou ensinar para vocês como organizar as medidas aqui dentro do Power BI. Quem nunca fez um projeto muito grande, cheio de fórmulas e depois precisava de alguma medida e não sabia onde é que ela estava? E aí, como é que faz? Então, vou dar duas dicas para vocês, duas formas diferentes de fazer. A segunda é muito melhor, então fica até o final do vídeo. Bom, aqui eu peguei um dash que eu já tinha criado e dei uma adaptada aqui para conseguir explicar para vocês. Aqui a gente tem as tabelas que eu usei para gerar o dash. E qual foi a besteira que aconteceu aqui? Todas essas medidas, elas estão aqui dentro da tabela base de produção. Então, tá tudo misturado. Olha a bagunça. Data de início, data e fim, são colunas da tabela. E as medidas aqui no meio. Então, eu vou tentar segmentar. E uma das soluções que a gente pode usar para organizar essas medidas são criando as tabelas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela que chama medidas gerais. O que eu chamo de medidas gerais? São medidas que a gente acaba usando para fazer outras medidas. Então, por exemplo, para gerar essa produção acumulada aqui, puxou aqui essa quantidade produzida 3 vezes. Essa quantidade produzida, deixa eu achar ela aqui. Essa quantidade produzida aqui, ela é simplesmente uma soma da quantidade produzida. Então, medidas gerais são todas as medidas que a gente usa para criar outras medidas, né? Então, vamos organizar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na página inicial e vou criar uma nova tabela. Então, vamos lá, medidas gerais. Carregar. Então, as medidas gerais, então essa tabelinha foi criada e veio para aqui. Tudo bem. Segundo passo, eu vou vir aqui em exibição do modelo, vou vir aqui na base de produção, onde estão minhas medidas, e vou selecionar, vou pressionar o Ctrl aqui no teclado e vou vou selecionar todas essas medidas. Então, vamos lá. Quantidade de ocorrências, quantidade geral, ordem, quantidade produzida, rejeitada, disponibilidade. Ok, selecionei elas aqui, só vou clicar e vou arrastar aqui para dentro de medidas gerais. E as medidas vieram para aqui. Tá vendo que aqui ele gera essa coluna 1? Essa coluna 1 não me serve de nada, então vou vir aqui nos 3 pontinhos em mais opções, excluir do modelo. E o que eu vou fazer aqui? Então, vou criar mais uma tabela para colocar minhas outras medidas, por exemplo, de Pareto. Então, vamos lá. Nova tabela. Medidas Pareto. E vou carregar. Mesmo procedimento. Veio parar aqui, ó, medidas Pareto. Então, vou selecionar aqui minhas medidas de Pareto. Clica com Ctrl e sai selecionando tudo que você precisa. Arrasta aqui, medidas Pareto. E aí a mesma coisa. Vou clicar aqui em medidas Pareto. Ele gerou aqui da mesma forma essa coluna 1, que ela não serve de nada. Vou vir aqui nos 3 pontinhos, excluir do modelo. Bom, e aí as medidas ficaram aqui em cima. Então, eu sei aonde estão as medidas gerais, eu sei onde estão as medidas de Pareto. Tá um pouquinho mais organizado. Só que essa não é a melhor forma de organizar. É uma forma, ok? Mas acho que a segunda fica um pouquinho melhor. Então, eu vou usar esse mesmo arquivo para mostrar para vocês como que a gente organiza, tá? O que acontece? Quando a gente está aqui nessa exibição do modelo, aparece aqui essa parte propriedades. Então, vamos abrir ela aqui. Vou usar aqui, ó. Clica em qualquer medida. Na hora que você clicar na medida, vai aparecer aqui essa pasta de exibição. E é ela que a gente vai usar para criar pastas dentro dessas tabelas que a gente criou. A ideia aqui é a gente criar uma única tabela de medida e criar subpastas ali dentro para organizar essas medidas, ao invés de criar uma tabela para cada tipo de medida. Então, vamos lá.
Vou só renomear aqui, então vou chamar só de medidas e selecionar as medidas gerais. Selecionei aqui e vou colocar aqui. Aqui é mais uma questão de organização, então eu vou enumerar elas, porque eu quero que elas fiquem em uma sequência que não é alfabética. Então, medidas gerais. Tá vendo que aqui ele criou medidas gerais e uma pastinha dentro das medidas. Ok. Ah, mas eu quero colocar as medidas de Pareto aqui também dentro das medidas. Então, vamos lá. Seleciona aqui as medidas. E eu vou arrastá-la para dentro de medidas, não de medidas gerais, medidas. Então, ó, vou recolher aqui essa pastinha 1, para ela não atrapalhar. E, ó, tenho 3 medidas aqui em cima e o restante aqui embaixo. Então, vou pressionar o Ctrl. Vou selecionar essas medidas, vou colocar aqui 0,2. Então, eu tenho as medidas Pareto. Então, ó, ele criou aqui a pastinha medidas Pareto dentro das medidas. Ah, mas e as medidas que ficaram sobrando lá dentro da base de produção? Vou selecionar elas, vou arrastar elas para dentro de medida. Elas ficaram aqui fora, então mesma coisa. Vou clicar com o Ctrl, vou selecionar elas e colocar aqui, não sei, medidas de operadores. Ótimo. E criou aqui. O problema é, a medida de Pareto que a gente tinha criado aqui, aquela tabelinha que a gente criou na solução 1, ela acabou ficando aqui. E aí, o que a gente faz com isso? Não precisamos de poluição, então vamos clicar aqui com o direito, não tem mais nada dentro dela. Vou excluir. Bom, tô com as minhas medidas aqui, super organizadas. E olha de fato qual que é o tamanho da tabela base de produção. Lembra o tamanho que ela tava? Aquela bagunça só. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Se curtiram, deixa o like, compartilhe o vídeo. Não esqueça de se inscrever e até a próxima!